Saudações tributárias, meus amigos! Professor André Bersot por aqui, falando diretamente do Proordem de Santos. Esse é o guia definitivo de identificação de peças da segunda fase do exame da OAB em Direito Tributário. Por isso, se você precisa treinar aí a sua capacidade de identificar as peças, se você está na iminência de fazer a prova da segunda fase e sente que ainda não está tão pronto para a identificação de peças, um tema tão importante para a sua aprovação, fica comigo até o final, porque no vídeo de hoje eu vou passar por uma revisão rápida e dinâmica, treinar você para acertar esta peça na segunda fase. Tudo bem? Então, sem delongas, vamos lá, vamos conhecer o que você precisa saber para acertar a identificação da peça, ok? O primeiro ponto, vejam só, é a identificação do momento do tempo. Como assim, professor? Bom, o primeiro problema com o qual você se depara quando você está na prova da segunda fase é identificar o tempo, saber se já houve ou se não houve lançamento, se já tem sentença, se já teve execução, se é um recurso, quer dizer, se já tem uma decisão de primeira instância, uma decisão de segunda, quer dizer, então são vários os momentos do tempo em que a prova pode te colocar, o cenário, né, a situação problema narrada pela banca pode te colocar em vários momentos do tempo. Então, o primeiro momento do tempo na segunda fase de direito tributário é antes do lançamento. Só que você me pergunta, professor, a prova vai me dizer se o lançamento já ocorreu? Não, meus caros, não é tão simples assim, tá bom? A prova não costuma dizer o lançamento já ocorreu, o lançamento ainda não ocorreu. Não, não é assim que a prova faz, tá bom? Então, ela tem uns jeitos, umas técnicas, né, uns modos de te contar se isso aconteceu ou não. Então, a gente precisa ficar bem esperto, porque uma das formas que a prova utiliza para te dizer que o lançamento já ocorreu é dizer que a empresa sofreu um auto de infração e de imposição de multa. Pode ter outros nomes, né? Auto de lançamento e imposição de multa, mas é muito comum na segunda fase a gente encontrar auto de infração e imposição de multa. Em consequência disso, meus caros, é comum, por exemplo, você se deparar com a palavra autuado. Então, se sai lá que teu contribuinte, né, aquele que você está representando, se ele foi notificado para o pagamento, se ele foi autuado, tá bom? Ou se ele sofreu uma fiscalização da qual resultou justamente uma autuação fiscal, ora, senhores, então o tributo já está lançado, o crédito tributário já está constituído. Então, esse primeiro momento é anterior à constituição do crédito tributário, seja constituição essa, né? Seja pelo lançamento, seja pela lavratura de um auto de infração e imposição de multa, seja ainda pela entrega de guia pelo próprio contribuinte ao fisco, reconhecendo, né, constituindo aquele crédito. Como assim, professor? Você tem que lembrar, meu amigo, que segundo a súmula 436 do STJ, a simples entrega de guia pelo próprio contribuinte reconhecendo um débito, no caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, essa simples entrega de guia já tem o condão, já tem o poder de constituir o crédito tributário, ok? Então, por exemplo, caiu na tua prova que o contribuinte emitiu a GIA, só para dar um exemplo, a Guia de Informação e Apuração do ICMS. Horas, é a prova te dizendo que o crédito tributário já está constituído. Ou o contribuinte emitiu uma DCTF, uma Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, tá bom? Isso, por si só, já constitui o crédito tributário e elimina este primeiro momento do tempo, ok? Então, vamos fechar esse primeiro momento esclarecendo para você o seguinte: o contribuinte não pode estar sendo cobrado, ele não está sendo cobrado de nada, não tem lançamento contra ele, não tem auto de infração e imposição de multa, não tem entrega de guia, ele não está devendo nada. Então, se esse é o cenário que você leu a sua prova e identificou que você está nesse momento do tempo, então as peças possíveis, vê comigo aí, são, em primeiro lugar, a ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Essa é a ação, como você já deve saber, meu caro, é a ação
por meio da qual o contribuinte quer ver declarado o seu direito de não fazer parte de uma futura relação tributária, uma futura relação jurídica entre ele, contribuinte, e o ente tributante, seja ele qual for, União, Estado, Distrito Federal ou município, tá bom? Então, por meio dessa ação que está fundamentada, né, que tem embasamento lá no artigo 19, inciso 1 do CPC, o contribuinte se livra, portanto, de uma futura relação que ainda não está instaurada. Afinal de contas, ele ainda não está sendo cobrado. Meus caros, você vai se valer dessa ação se, presta atenção, se estiverem ausentes no texto do problema os requisitos, né, ou os indícios, melhor dizendo, de mandado de segurança. Por quê, professor? Porque a segunda possibilidade e última possibilidade de peça para este momento do tempo é o mandado de segurança preventivo. Meus caros, acontece que a prova te dá sinais muito claros para esclarecer, né, para te mostrar se ela quer um mandado de segurança na segunda fase, tá bom? Na ausência destes sinais, você deve optar pela peça de procedimento comum, no caso, a ação declaratória. Agora, se estes sinais se fizerem presentes, como, por exemplo, que sinais são esses? Ajuize a medida mais célere e cabível. Então, a prova adora usar essa expressão, né? Olha, ajuize a medida mais célere. O que a OAB está querendo te dizer? Ela está falando assim, olha, você tem que ajuizar uma ação que seja de um trâmite especialmente rápido. Ele quer uma ação célere. Horas. Se ele quer uma ação célere, essa ação não pode ser a declaratória, já que ela tem procedimento comum, ela tem fase de instrução, ela é demorada, tá bom? Então, obviamente, você vai optar por mandado de segurança. Outras expressões muito usuais são a prova é documental e pré-constituída, né? Ou seja, a prova vai lá, o exame, o texto, né, te diz, por exemplo, que todas as provas que evidenciam o direito do contribuinte são documentais e já estão pré-constituídas, quer dizer, já estão formadas antes do próprio ajuizamento da ação. Ora, então, é a prova querendo te dizer que é desnecessária a fase de instrução probatória, porque basta a juntada de documentos pré-constituídos para que o direito do seu constituinte seja comprovado. Horas, esse é outro indício de mandado de segurança. E por fim, a prova ainda costuma dizer, e ela costuma trazer esses três até juntos, então ela costuma dizer que seu cliente, seu constituinte, não quer pagar, não quer correr o risco de pagar honorários advocatícios caso ele perca a ação. E aí você então precisa pensar, mas qual é a ação em que, se ele perder, ele não paga honorários advocatícios? Essa ação é o mandado de segurança, tá bom? Então, meus caros, para o primeiro momento do tempo, você vai ou de ação declaratória, lá no 19, inciso 1 do Código de Processo Civil, ou no mandado de segurança preventivo, que tem fundamento lá no artigo 5º, 69 ou 70 da Constituição. Por que 69 ou 70? Porque o 69 é o mandado de segurança individual e o inciso 70 é o coletivo, ok? E também tem fundamento, é claro, naturalmente, no artigo 1º da Lei 12.016 de 2009, que é a Lei do Mandado de Segurança, tá bom? Meus caros, porém, você leu a tua prova e percebeu que não é esse o momento do tempo. Você percebeu que já tem crédito constituído contra o seu cliente. Ora, se já tem crédito, então nós estamos depois do lançamento, depois da constituição do crédito. Lembrando que não precisa a prova te dizer que já houve o lançamento. Isso nem deve acontecer como padrão. A prova apenas te diz, por exemplo, que o contribuinte foi autuado, foi notificado para o pagamento, tá bom? Que ele sofreu a lavratura de um auto de infração e imposição de multa, ou que ele entregou uma guia. A gente acabou de ver, todas essas são formas de te dizer que o crédito já está constituído, ok? E se for assim, a primeira possibilidade de peça vai ser a ação anulatória de débito fiscal, que encontra fundamento lá no artigo 38 da Lei de Execução Fiscal. A ação anulatória, como o nome revela, ela serve para
combater, né? Ela serve para o contribuinte se insurgir, para ele impugnar a cobrança. Ou seja, é uma ação beligerante, é de guerra, uma declaração de guerra. É o contribuinte falando, não vou pagar esse troço não devo isso aí. Você tá louco, fisco? Que constituição é essa? Isso aí tá tudo errado. Quer dizer, então se você perceber pela leitura do problema que a prova te trouxe um cenário no qual o contribuinte não concorda com o lançamento efetuado e que ele não quer pagar, então a ação será anulatória. Por outro lado, este mesmo cenário pode trazer uma segunda peça. Qual? O mandado de segurança agora na forma repressiva, né? O mandado de segurança repressivo, que encontra fundamento nos mesmos artigos, né? No 5º, 69 ou 70 e no artigo 1º da Lei 12.016. Meus caros, o cenário é o mesmo. O mandado de segurança repressivo agora, obviamente, ele é de guerra. Poxa, professor, mas se o cenário é o mesmo, como é que eu vou separar um de outro? Lembra? Você sempre vai escolher a ação de procedimento comum, a não ser que a prova traga para você os indícios de mandado de segurança. E quais são esses indícios? Repito, aqueles mesmos 3 que eu já falei antes, somado agora ao fato de que na impetração repressiva do mandado de segurança deve ser observado o prazo de 120 dias contados da ciência do ato coator. Portanto, meus caros, uma diferença que eu até faço agora, destaco agora, é que no mandado de segurança preventivo, aquele do primeiro momento do tempo, no mandado de segurança preventivo, a violação ao direito líquido e certo ainda não ocorreu. Por isso a gente diz, naquele caso, que o mandado de segurança é contra a ameaça a direito líquido e certo do contribuinte, tá bom? E lá no mandado de segurança preventivo não tem prazo. Aqui, quando a gente já está no segundo momento da linha do tempo, o mandado de segurança é repressivo e isso denota, obviamente, que a violação ao direito líquido e certo já ocorreu. Então agora não é mais ameaça, é violação efetiva. Então eu tenho uma autoridade pública agindo em flagrante abuso de poder que, por meio de um ato coator, tá bom? Prejudica, viola direito líquido e certo do contribuinte. E aí fica clara, então, impetração de mandado de segurança repressivo nesse caso. Lembrando que o prazo de 120 dias é contado da ciência do ato coator. Tá bom? Meus caros, por outro lado, se você leu a peça e leu o problema posto pela banca e percebeu que não é nada disso, você está sim depois do lançamento, você está depois da constituição do crédito, mas você percebeu que o teu constituinte, né, teu cliente, que ele quer pagar, ele não quer se insurgir não, como é o cenário da anulatória, ele não quer ir contra o lançamento, como é a anulatória, como é o mandado de segurança repressivo. Não, nada disso. Ele quer pagar, tá bom? Ele se considera devedor, ele quer pagar, porém ele está encontrando obstáculo imposto pelo próprio credor. Quer dizer, o próprio credor está dificultando o pagamento. Ou outra possibilidade é o que a gente chama de consignatória em bitributação, né? Ou ele quer pagar, mas tem 2 credores dizendo que são donos daquele crédito, né? É o caso de 2 municípios lá, por exemplo, cobrando ISS. Um, né, onde está localizada a sede da prestadora de serviço e outro onde o serviço foi efetivamente prestado. Quer dizer, os 2 municípios se entendem credores, né? Os 2 acham que são donos daquele crédito e a gente sabe, evidentemente, que esse pagamento precisa ser feito para um município só. E aí, então, nesse cenário, tá bom? Seja ele qual for, seja na consignatória simples, né, aquela em que o contribuinte quer pagar, mas está encontrando obstáculo imposto pelo credor, seja na consignatória de bitributação, a gente vai de ação de consignação em pagamento, que tem fundamento lá no artigo 164, mais inciso do CTN. Muita atenção a isso, né? Eu já vi ao longo desses anos muito aluno errar na fundamentação da ação de consignação porque deixa de fazer menção expressa ao inciso do 164. Isso não pode acontecer, tá bom? Então, presta atenção a esse detalhezinho. Por outro lado,
Se for diferente ainda o cenário, por exemplo, você nota que já houve o lançamento, já tem crédito e já houve até pagamento, o teu cliente já até pagou, quer dizer, ele já liquidou aquela dívida. Acontece que por alguma razão ele veio a tomar conhecimento após o pagamento que aquele pagamento era indevido, que ele não devia ter pago. Então a prova, de maneiras muito criativas, né, ela te traz o cenário em que o contribuinte paga um valor e descobre depois que aquele pagamento era indevido. E aí a prova te coloca no cenário, então, de quem quer representar os interesses dessa pessoa física ou jurídica para repetir o indébito. Você já notou, né? A gente vai de ação de repetição de indébito e aqui vem um detalhe. Se esta repetição de indébito for de tributo direto, então o fundamento para ela é o artigo 165 mais inciso. Repara que tem incisos ali no 165, você tem que citar o inciso correto. Mesma coisa do que eu acabei de falar sobre a consignatória. Então 165 mais inciso do CTN, tá bom? Só que se for uma ação de repetição de indébito de tributo indireto, como por exemplo ICMS, IPI, tudo bem? Se for de um tributo indireto, então a tua repetitória, a tua ação de repetição, ela vai ser fundamentada no 166 do CTN mais a súmula 546 do Supremo Tribunal Federal, ok? E por outro lado, é possível, nunca caiu, nunca aconteceu, mas é possível que a banca te cobre uma ação de repetição de indébito cumulada com outra ação, como por exemplo a declaratória ou a anulatória. Essas são as possibilidades. Nunca aconteceu, então não se assusta, porque pode ser a primeira vez agora. Você tem que estar esperto, você tem que estar preparado para isso. E se cair assim, professor? Bom, vai ficar muito claro pelo cenário, tá bom? Proposto pela banca, que você vai ter que repetir um certo indébito e, em paralelo a isso, ainda pedir a declaração da inexistência de uma relação jurídica tributária que está na iminência de se formar. Ou então pedir a anulação de um certo crédito tributário, né? A anulação de um lançamento, com o fim de desconstituir um crédito que já foi constituído novamente. Um exemplo ocorre com um IPTU, digamos, que o contribuinte tenha pago e que tenha sido flagrantemente, né, cobrado de forma inconstitucional, digamos que tenha havido um desrespeito a um princípio, como anterioridade do exercício, anterioridade nonagesimal, e aí o pagamento que ele já fez era indevido, tá bom? Ele já pagou, era indevido e ele quer de volta, e a prova, além disso, ainda te diz que está na iminência de ser lançado novamente o mesmo tributo com o mesmo problema. Ora, se está na iminência, então você vai repetir o indébito daquilo que já foi pago indevidamente e ainda vai buscar a declaração de que o novo lançamento não pode ser efetuado, ok? Ou o outro exemplo, para fechar, então você pode repetir o indébito e pretender a anulação de um outro crédito, caso, por exemplo, a prova te diga que esse lançamento já foi efetuado. Quer dizer, ele pagou um lançamento anterior, que era indevido, e já recebeu a cobrança do IPTU do ano seguinte, tá bom? Aí você vai de repetitória acumulada com anulatória, tudo bem? Por outro lado, meus caros, se teu cliente está sendo cobrado já, se é esse o momento do tempo que você percebe, né? Lendo então a tua prova de segunda fase, você chega à conclusão de que já tem execução fiscal em curso, que teu contribuinte já está sendo demandado judicialmente, né? Já está sendo processado ali no âmbito ali de uma execução fiscal para pagar o que ele deve, então a gente está no terceiro momento. E neste terceiro momento, a primeira possibilidade de peça é embargos à execução fiscal. Os embargos são a principal forma de defesa do contribuinte contra a ação de execução fiscal. Eles são ação autônoma, né, distribuída por dependência para o mesmo juízo por onde tramita a ação de execução. Os embargos à execução fiscal, eles se encontram fundamento lá no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal, e eles têm prazo de 30 dias
para a sua oposição, tá bom? Contados da garantia, do oferecimento da garantia. Então lembra que a execução fiscal, ela tem as formas de garantia dela previstas lá no artigo 9º da Lei de Execução Fiscal. Penhora, depósito, fiança bancária, seguro garantia, tá bom? Então, se for embargos no seu dia, na sua prova, se for para você fazer os embargos da execução fiscal, você tem que ficar bem atento, porque para ser exatamente essa peça, o contribuinte precisa ter garantido a execução. Este é um requisito da ação de embargos. O contribuinte não pode embargar a execução fiscal se o juízo não estiver garantido por alguma daquelas formas de garantia que eu citei anteriormente. Quer dizer, então a prova vai ter que te deixar claro que já tem execução em curso, que essa execução está garantida a menos de 30 dias, tá bom? A menos de 30 dias. Este é o cenário para os embargos. Os embargos, então, o grande objetivo deles, evidentemente, é acabar, tirar ali algum dos requisitos que autorizam a execução daquele título, daquela CDA. Então ele quer derrubar, algum daqueles requisitos, ou eventualmente até você pode buscar o reconhecimento da ilegitimidade passiva ali do teu constituinte. Meus caros, uma segunda possibilidade de peça nesse momento do tempo é a famosa exceção de pré-executividade. Notem que o fundamento para a exceção de pré-executividade é a súmula 393 do STJ. Então, para ser esta peça muito presente no dia a dia da advocacia, tributária, para ser essa peça, o cenário vai gritar com você no sentido de que, tá bom? Ou o contribuinte não quer ou não pode garantir o juízo, quer dizer, ele não quer ou ele não pode oferecer a garantia, tá bom? Não tem condições de oferecer garantia. Note que se ele pudesse oferecer garantia e se ele quisesse, provavelmente nós estaríamos diante de embargos à execução. Isso se estivesse dentro do prazo de 30 dias. Aqui na exceção de pré-executividade, ou ele não quer ou ele não pode garantir o juízo, ou tem uma terceira possibilidade, ou ele até já garantiu o juízo, porém está superado o prazo de 30 dias, quer dizer, então não cabe mais embargos, ok? E aí esse é o cenário, então, perfeito, qualquer um desses três cenários é perfeito para o cabimento da exceção de pré-executividade. A prova ainda vai te deixar bem claro, A prova toma o cuidado de não dizer, ajuize a ação cabível. Não. Sabe por quê? Porque exceção de pré-executividade não é ação, é petição atravessada nos autos da própria execução. Então, eles escrevem mesmo, na própria prova, eles já colocam lá, ajuize a medida, tá bom? Eles usam medida ao invés de ação, ou então eles falam assim, ajuize a defesa do contribuinte nos próprios autos da execução, tá bom? Nos próprios autos. Horas, nos próprios autos, então é a prova gritando para você que ela quer uma exceção de pré-executividade. Repito, por quê? Porque se fosse embargos, não seria nos próprios autos. Embargos são ação autônoma, distribuída por dependência para o mesmo juízo por onde tramita a execução, tá bom? Então esse é o cenário da EPE e o grande objetivo dela é o mesmo, vejam só, dos embargos. Eu quero desconstituir, eu quero acabar, eu quero anular aquela execução fiscal, ou eventualmente buscar o reconhecimento da ilegitimidade passiva do meu constituinte. Meus caros, existe, e eu vou deixar consignado aqui, existem outras possibilidades de ação para este momento do tempo, porém elas são remotíssimas. Por isso, como vocês podem ver, eu deixei pintado de cinza, tá vendo? Como quem diz assim, olha, não se preocupa muito com isso, eu só quero que você saiba que existe a possibilidade, tá bom? Quem foi o meu aluno, quem conhece o material completo que eu costumo divulgar aqui, sabe exatamente quando fazer cada uma dessas peças neste momento da linha do tempo. Só que em 99,99% das vezes, se você tiver neste momento do tempo na segunda fase, você vai ou de embargos à execução fiscal ou de exceção de pré-executividade, tá bom? E você deve pensar 20 vezes sobre o cabimento dessas duas
antes de querer pensar na possibilidade de um mandado de segurança, de uma ação anulatória de débito fiscal ou de uma repetitória. Só saiba que é possível usar estas ferramentas nesse momento do tempo. Mas, apesar de possível, não é o que a OAB costuma cobrar, tá bom? Ela cobra ou embargos à execução ou exceção de pré-executividade. Antes de eu continuar, me diz o seguinte, você está gostando desse conteúdo? Acha que está legal? Então faz o seguinte, clica ali em curtir, compartilha com os teus amigos, deixa teus comentários para eu saber se você conhecia todas essas possibilidades e deixa teu comentário dizendo se você quer mais conteúdos como esse, tudo bem? Dando sequência, meus caros, se não for nada disso, né? Se você lê no dia lá que a prova está exigindo de você que ofereça um recurso para impugnar uma decisão de primeira instância, pode ser que a prova esteja te exigindo um agravo de instrumento. O agravo de instrumento é o recurso adequado contra decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que não põem fim ao processo. Elas encontram fundamento, ou ele encontra fundamento, o agravo de instrumento encontra fundamento lá no artigo 1015, mais inciso do CPC. Especialmente, né, o 1015, inciso 1, é o mais provável dos incisos, porque é aquele que diz que cabe agravo de instrumento no caso, né, de decisões de tutela provisória de urgência, quer dizer, ou concedendo ou negando uma tutela provisória de urgência. Então, se for esse o cenário, tá bom, da sua prova, se você tiver que recorrer de uma decisão interlocutória, né, proferida pelo juízo de primeiro grau, a tua peça será um agravo de instrumento e vai ficar muito claro que você está dentro do prazo de 15 dias da ciência dessa decisão. Tudo bem? Por outro lado, se você tiver de recorrer de uma sentença agora, vejam, agora está esgotada a jurisdição do juiz de primeiro grau. Então, se a prova te colocou no cenário de quem vai recorrer de uma sentença, né, decisão definitiva do processo que esgota a jurisdição do juiz de primeiro grau, então o recurso cabível é o recurso de apelação, que tem fundamento lá no artigo 1009 do Código de Processo Civil e que tem prazo também de 15 dias, assim como o agravo de instrumento. Aliás, que fique aqui já o esclarecimento, os recursos, todos eles têm prazo de 15 dias. Eu vou fazer uma exceção logo mais à frente, mas todos eles têm prazo de 15 dias como regra geral, tudo bem? Então, se for uma apelação, a sua peça, eu chamo a atenção especial para o fato de que a apelação tem uns pedidos mais específicos, tá bom? Um deles é, por exemplo, o pedido de julgamento monocrático pelo próprio relator. Então, quando é sorteado o relator desse recurso de apelação, o Código de Processo Civil, evidentemente, determina que essa apelação vai ser julgada por 3 desembargadores, correto? Só que, em alguns casos, pode, segundo a lei, o relator julgar monocraticamente. E a prova, eventualmente, pode te exigir isso, né? Pode fazer com que você seja obrigado a redigir uma apelação em que exista um pedido de julgamento monocrático da própria apelação. Professor, quando que isso cabe? Cabe, né, naquelas hipóteses do 1011, inciso 1 do Código de Processo Civil, que por sua vez faz remissão ao 932 do mesmo Código. Então, por exemplo, quando a decisão recorrida, a decisão de primeira instância, a sentença, né, se choca frontalmente com uma súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal. Então, se for o caso, a prova vai, quando ela te diz, né, olha, o juiz proferiu sentença, e você notou que a sentença vai de encontro, né, ela é contrária ao que diz uma súmula vinculante do Supremo, cabe ali uma apelação com pedido de julgamento monocrático do 1011, inciso 1, combinado com 932 do Código de Processo Civil. Incisos, tá bom? Inciso 3 a 5, no caso do 932. Por outro lado, tem um outro pedido muito especial, que é o pedido de tutela provisória recursal. Você pode pedir uma tutela recursal, que, aliás, diga-se de passagem, também é muito comum ali no agravo de instrumento, tá bom? Então, a tutela recursal você pode pedir nos dois, tanto no agravo de instrumento quanto na apelação. Na apelação, ela é mais usual para quê?
para dar efeito suspensivo a essa apelação. Como assim, professor? Não entendi nada. Bom, o 1012, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, ele prevê umas hipóteses em que o recurso de apelação não vai ser dotado do efeito suspensivo. Vocês devem lembrar que a apelação, via de regra, ela é recebida em duplo efeito, certo? Devolutivo e suspensivo. O 1012, parágrafo 1º, do CPC, caça o efeito suspensivo da apelação. E se for este o cenário da sua prova, pode ser que você tenha, então, de usar a regra do 1012, parágrafo 4º. Ou seja, você vai ter que pedir para o relator da tua apelação que conceda, então, o efeito suspensivo para a sua apelação, efeito esse que foi cassado por causa da regra do 1012, parágrafo 1º. Então você pede pelo 1012, parágrafo 4º. Então cuidado que a apelação tem todos esses detalhes, ok? Outra peça possível e esquecida por grande parte das pessoas que vão para a segunda fase da OAB é a peça de embargos infringentes de alçada. Meus caros, quando que eu uso isso, professor? O que é isso? Nunca ouvi falar. O cursinho no qual eu me inscrevi não falou que isso aí existe. Pois é, existe sim, tá bom? Está previsto lá no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal e é a ação cabível, né, quando se pretende ali recorrer de decisões proferidas no âmbito de execução fiscal, cujo valor seja inferior a 50 obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional. Professor, que palavrão é esse? Simplificando, meus caros, 50 ORTNs. Lá no artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, né, da LEF, a 6.830 de 80, existe a previsão no sentido de que, para recorrer de uma decisão proferida no âmbito de execuções fiscais, cujo valor seja inferior a 50 ORTNs, o único recurso cabível é o de embargos infringentes de alçada. Olha, muito didaticamente, eles funcionam, abre aspas, como se fosse uma apelação. Eles são julgados, porém, pelo próprio juiz prolator da sentença, daquela primeira decisão, certo? Seja ela proferida no âmbito de uma EPE, naquela execução, ou seja, de uma exceção de pré-executividade no âmbito daquela execução, seja ela proferida no âmbito de embargos à execução opostos contra a execução, ok? Então, assim que o juiz profere essa sentença ou essa decisão, você recorre dela por meio de embargos infringentes de alçada toda vez que tua prova disser que naquela execução está sendo cobrada dívida com valor inferior a 50 ORTNs. O prazo para essa oposição é de 10 dias, previsto no próprio 34, parágrafo 2º da LEF. Professor, para terminar essa parte, quanto que valem essas 50 ORTNs? Você não deve se preocupar com isso, meus caros, mas eu trago para você a título de informação somente, tá bom? As ORTNs, elas foram extintas lá atrás, lá em 2001, e esse valor, então, de 50 ORTNs, ele vem sendo atualizado pelo IPCA-E, que é um índice que tem atualização trimestral. Hoje, nós estamos gravando esse vídeo aqui em abril de 2023, hoje uma ORTN as 50 ORTNs valem, atualizadas evidentemente, cerca de R$ 1.260, R$ 1.270, tá bom? Isso só de curiosidade, porque a prova não vai poder te dar esse valor em reais, porque você não vai ter como calcular no dia, na hora, você não vai ter elementos para calcular se está acima ou abaixo de 50 ORTNs. Então, se for cair uma peça dessa, a única coisa que a banca vai te falar é que o valor é inferior a 50 ORTNs. Por exemplo, a prova vai dizer que a execução, naquela execução se executa um débito de 30 ORTNs, tá bom? E aí, de que recurso, então, qual o recurso que você vai opor? Embargos infringentes de alçada contra a decisão do juiz de primeira instância. Por último, meus caros, pode ser que a prova coloque vocês no cenário de quem vai ter de recorrer de uma decisão, vai ter que impugnar uma decisão de segundo grau.
A primeira possibilidade de peça é o agravo interno. E o agravo interno, ele é super fácil de ser identificado. Ele tem previsão, né? Ele tem fundamento lá no artigo 1021 do Código de Processo Civil e o prazo para interposição desse recurso é de 15 dias, né? Prazo padrão dos recursos. Ele é super fácil de ser identificado porque a prova vai ter que te dizer com todas as letras que você vai recorrer da decisão monocrática ou unipessoal de um relator. Então essas são as palavras-chave, né? Se a prova te disser, olha, que o relator monocraticamente proferiu uma decisão e que é para você recorrer dessa decisão, o recurso cabível é o agravo interno, ok? E vejam bem, esta decisão pode ter sido proferida no âmbito de uma apelação, de um recurso especial, de um recurso extraordinário ou até mesmo de um indeferimento de uma petição inicial, de um mandado de segurança, de competência originária de tribunal. Essa regrinha é a lá do artigo 10, parágrafo 1º da Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Então fique esperto. Falou que um relator proferiu monocraticamente uma decisão e que teu cliente não gostou e que você precisa recorrer. Se essa decisão, então, monocrática do relator veio, né, por padrão ou de uma apelação, ou de um recurso especial, um extraordinário, ou um indeferimento de uma petição inicial de um MS de competência originária de tribunal, o recurso cabível é o agravo interno, tá bom? Por outro lado, se a peça te colocar no cenário em que você tem de recorrer contra a denegação da segurança de um mandado de segurança julgado em única instância por algum tribunal, então este é o cenário perfeito para o ROC, o recurso ordinário constitucional. Repito, o ROC, então, no ROC, né, você vai recorrer de uma decisão que denega a segurança, é o julgamento de mérito, cuidado, não é uma liminar, não, é o julgamento de mérito, denegou a segurança de um MS que foi julgado em única instância por algum tribunal. Nesse caso, você então vai de recurso ordinário constitucional. O detalhe, meus caros, é que o ROC ele pode ser tanto para o STJ quanto para o STF, e isso muda, evidentemente, o fundamento, o embasamento, tá bom? Professor, antes disso, como é que eu sei quando que o meu ROC vai para o STJ, quando que o meu ROC vai para o STF? Essa é fácil, tá bom? Se você tiver que recorrer contra uma decisão proferida por algum tribunal, então como, por exemplo, o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, bom, então o seu ROC vai para o STJ. Por outro lado, se você tiver de recorrer de uma decisão, né, já proferida já por um tribunal de instância superior, como por exemplo, né, quem proferiu quem denegou a segurança naquele mandado de segurança, julgado em única instância, foi direto o STJ. Quer dizer, não teve decisão anterior, foi direto o STJ. Ou o Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, o TSE, são os 4 tribunais superiores, né? Tirando o Supremo, evidentemente. Bom, então nesse caso, o teu ROC vai para o Supremo Tribunal Federal. Recapitulando bem simples, ROC contra o indeferimento, contra a denegação da segurança em mandado de segurança, julgado em única instância por algum tribunal. Se foi julgado no TJ ou no TRF, o ROC é para o STJ. Se foi julgado nos tribunais superiores, o ROC é para o Supremo, tá bom? E eles têm fundamentos diferentes, óbvio, como vocês estão vendo aí. 105, inciso 2, a linha B, quando o ROC for da Constituição, quando o ROC for para o STJ, e 102, 2A da Constituição, quando o ROC for para o STF, tá bom? Outra possibilidade de peça, meus caros, é a de recurso especial para o STJ. No recurso especial, né, para ser um recurso especial no teu dia de prova, a banca vai deixar bem claro para você que você tem que recorrer de um acórdão proferido em algum tribunal, seja ali TJ ou TRF, tá bom?
e que tenha sido decidido em única ou em última instância, observadas as hipóteses do 105.3 da Constituição Federal e, né, do artigo 1029 do Código de Processo Civil. Então, fique esperto, porque se esse for o cenário, vai ficar muito claro para você, né, que você vai ter que recorrer de uma decisão, de um acórdão, né, proferido em algum tribunal, TJ ou TRF, que ele pode ser um acórdão decidido em única ou em última instância, tá bom? Desde que estejam presentes ali as hipóteses de cabimento que estão previstas no 105, inciso 3, e mais as alíneas da Constituição Federal. A possibilidade mais gritante, né, a mais comum, a mais óbvia, só para vocês saberem, né, possibilidade mais óbvia de RESP, né, de recurso especial, é a tua prova dizer que aquele acórdão lá proferido pelo Tribunal de Justiça, por exemplo, ele contraria, né, vai ficar evidente que ele contraria um tratado ou uma lei federal, ou então nega vigência a esses textos. Essa é a hipótese da linha A lá do 105, inciso 3, tá bom? Pode ser ainda, meus caros, que a prova exija de vocês um recurso extraordinário. Se esse for o caso, não fica nervoso não, porque ele é super fácil de identificar também. No recurso extraordinário, né, é cabível recurso extraordinário contra decisões proferidas em única ou última instância nos casos previstos no artigo 102, inciso 3 da Constituição Federal. A hipótese mais comum, com certeza, é tua prova dizer, por exemplo, né, ou você perceber, evidentemente, que o problema tratado, né, te obriga a recorrer de uma decisão que contraria frontalmente texto constitucional. Quer dizer, se choca, né? Você percebe que, evidentemente, aquela decisão é inconstitucional. Por exemplo, porque foi contra algum princípio constitucional, ok? Lembra que, então, nesse caso, o teu recurso vai para o Supremo Tribunal Federal, porque, afinal de contas, é este órgão, né? É o Supremo quem julga a matéria constitucional, tudo bem? Acontece também que pode ser que você precise recorrer de uma decisão que nega provimento aos embargos infringentes de alçada. E o único recurso cabível contra a decisão que nega provimento aos embargos infringentes de alçada é justamente o recurso extraordinário. Isso tem previsão lá na súmula 640 do Supremo Tribunal Federal. Então, não cai na pegadinha, né, de fazer um recurso especial contra uma decisão que nega provimento aos embargos infringentes de alçada, porque não são cabíveis. Você só pode, nesse caso, interpor recurso extraordinário, ok? Então existe uma ligação entre essas duas peças. Os embargos infringentes de alçada, né? Quando o juiz não dá provimento aos embargos, o único recurso cabível é direto o extraordinário que está aqui, tá bom? O fundamento, então, 102, inciso 3, mais a linha da Constituição e também, né, o artigo 1029 do Código de Processo Civil. E o prazo também é de 15 dias. Eu vou apagar essas setinhas agora e vamos continuar para a última aqui possibilidade, que é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário. Essa é a possibilidade lá do artigo 1042 do Código de Processo Civil. E aqui é super tranquilo de identificar também, porque a prova vai ter que te dizer com todas as letras que você vai recorrer de uma decisão do presidente ou do vice-presidente de um tribunal quando essa decisão inadmitir, ou seja, negar seguimento a recurso especial ou a recurso extraordinário. Meus caros, é o presidente ou vice-presidente dos tribunais que admitem ou inadmitem a interposição do especial e do extraordinário, tá bom? Então eles fazem o juízo de admissibilidade, né, desses recursos. Então é comum, por exemplo, o presidente ou vice-presidente de um tribunal dizer que, né, assim que você apresenta recurso especial, ele fala, não vai subir, nego o segmento, o recurso não vai para o STJ. Ou se apresenta o extraordinário e ele fala, nego o segmento, o recurso não vai para o STF. Se isso acontecer,
o recurso cabível contra a decisão que inadmite o especial, ou seja, que nega seguimento ao especial, é o chamado agravo em recurso especial. E se isso se der, evidentemente, no âmbito de um extraordinário, o recurso cabível vai ser agravo em recurso extraordinário, lá no 1042 do CPC, e o prazo de 15 dias. Peça essa muito difícil de cair, né? Porque ela é uma peça muito simples, muito fácil, você não teria ali argumento de mérito para usar, então é uma peça de remota possibilidade na segunda fase, tá bom? Professor, são só essas? Não, tem uma última, presta atenção, pouca gente lembra e ela é cabível em todos os momentos, tá bom? Todos os 5 momentos do tempo, que são os embargos de declaração. Sim, o bom e velho, né? Os bons e velhos embargos de declaração. Aquele recurso previsto lá no 1022 do CPC, que tem prazo de 5 dias e que serve, né, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Acontece, repito, que que os embargos de declaração são cabíveis em qualquer momento do tempo, contra qualquer decisão, tá bom? Seja interlocutória, seja decisão que ponha fim ao processo, não importa, sempre cabe embargos de declaração, tá bom? Basta que tenha cunho decisório, evidentemente. Meus caros, isso não deve assustar vocês, porque é extremamente improvável, tá bom, que caia embargos de declaração. Por quê? Porque é uma peça muito fácil, tá bom? Que tem um campo muito restrito de atuação, porque a prova teria que te dizer com todas as letras, né, que houve uma omissão, uma obscuridade, uma contradição, e ali ficaria muito fácil de você perceber e tua gama de argumentação seria muito pequena, muito estreita, e aí normalmente não é isso que é exigido na segunda fase da OAB, tá bom? Então, me conta aqui nos comentários se você gostou desse conteúdo, deixa teu like para eu saber que você gostou, compartilha com os teus amigos e desejo a você uma excelente prova. Tchau!